Pessoal, iniciaremos então agora a nossa aula 2, grandezas físicas e sistemas de unidades e medições. Bom, antes de darmos início à nossa aula, nós temos uma videoaula de motivação. Eu peço então que vocês assistam a este vídeo e depois nós retornaremos. Grandezas físicas e sistemas de unidades. Está aqui uma relação direta entre a física e a matemática. Não tem como desvincular os dois, ou as duas disciplinas. Em qualquer estudo de um dado fenômeno, pesquisa ou trabalho, qualquer que seja o grau de complexidade, os resultados provenientes de uma equação matemática que envolve números relacionados com alguma grandeza física são apresentados da seguinte forma. Nós temos uma grandeza física, um valor numérico e uma dimensão, onde a dimensão será representada por uma unidade pertencente a um sistema coerente de unidades. É a dimensão que caracteriza a grandeza física que está sendo estudada naquele problema. Por isso, a unidade é indispensável em qualquer problema numérico. Há também os casos em que o resultado é somente representado por um valor numérico relacionado a uma grandeza física. Neste caso, a grandeza dita será adimensional, sem dimensão. Esses resultados são representados assim, uma grandeza e o valor numérico. Exemplo: numa corrida de Fórmula 1, a velocidade dos carros pode chegar a 300 km por hora. Neste exemplo, claramente, a grandeza física envolvida é a velocidade. E ela que nos indica a rapidez do carro de corrida. A unidade usada para expressar a grandeza física foi o quilômetro por hora. Mas você poderia usar outras unidades para medir a mesma grandeza física. Para efetuar medidas é necessário fazer uma padronização, escolhendo unidades para cada grandeza. Antes da instituição do sistema métrico decimal, as unidades de medida eram diferentes para cada país e escolhidas de maneira arbitrária. As unidades pé, jarda, polegada ainda hoje são usadas nos países de língua inglesa, mas atualmente são definidas de uma forma moderna, através de padrões e não pelas medidas das partes do corpo do rei. A relação entre as medidas do sistema britânico com as medidas do sistema métrico são mostradas abaixo. Vocês sabiam que uma polegada vale mais ou menos 2,54 centímetros, que seria então a medida da ponta da unha do dedão até a outra parte do dedão. Então seria mais ou menos essa medida de 2,54 centímetros. Um pé vale mais ou menos 30,48 centímetros. Uma jarda são 3 pés. Multiplicando 30,48 vezes 3, então teríamos 91,44 centímetros. E uma libra, relacionado à força, então seria 4,448 newtons. Essa variedade de unidades de medida dificultava as transações comerciais e o intercâmbio científico entre as nações. A partir de 1955, a Organização Internacional de Normalização adotou um sistema de grandezas físicas, baseado em 7 grandezas básicas, ou grandezas de base. Todas as outras grandezas derivadas são definidas a partir das grandezas básicas. As grandezas de base e suas respectivas unidades de base no SI estão mostradas na tabela. Então, eu vou mostrar para vocês, dentro do sistema internacional, aquela unidade que nós vamos adotar. Então, o comprimento, a unidade é o metro e o símbolo é o M minúsculo. A massa é o quilograma, kg. Pessoal, cuidado, esse K tem que ser minúsculo, não maiúsculo. Tempo, a unidade no SI é o segundo e o símbolo é o S minúsculo. Corrente elétrica, o ampere, o A maiúsculo. Temperatura termodinâmica é o Kelvin, o K. Quantidade de substância, mol. A intensidade luminosa, candela,
a unidade o símbolo seria CD. Você percebeu que tem unidades cujo símbolo representa letra minúsculas e maiúsculas? Por que essa diferença? Existe uma regra que quando se trata de nome de pessoa, em homenagem à pessoa, nós usamos a letra maiúscula. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo que seria o Kelvin, o ampere, corrente elétrica, ampere maiúsculo, por se tratar de nome de pessoa. Temperatura, Kelvin, também por se tratar de nome de pessoa. Ao passo que comprimento usamos metro. Metro não se refere ao nome de pessoa, então usamos minúsculo. Quilograma, segundo, tudo minúsculo. Tomar cuidado com a escrita destas unidades. Análise dimensional. As três grandezas fundamentais, comprimento, massa e tempo, estão intimamente associadas à ideia de dimensão. Dimensão de comprimento, usamos a letra L maiúsculo. A dimensão de massa, usamos o M maiúsculo. E a dimensão de tempo, usamos a letra T maiúsculo. Vamos analisar, por exemplo, a grandeza velocidade, que expressa a distância percorrida por unidade de tempo. Como está escrito aqui, a definição de velocidade seria a variação do espaço em função do tempo. Como nós sabemos que o ΔS refere-se a um comprimento, usamos para o comprimento a dimensão L. Então, entra no lugar do ΔS a letra L. No lugar do ΔT, como é uma unidade, como é uma grandeza tempo, a dimensão do tempo usamos a letra T. Pode observar que o ΔT aparece então como uma letra T maiúscula. Quando nós vamos colocar em termos de análise dimensional, é importante usar esse colchete para representar que não estamos escrevendo uma fórmula, e sim fazendo a análise dimensional. Então, qual é a leitura disso daqui? A análise dimensional da velocidade seria L dividido por T. Como o T está embaixo, na divisão, nós trazemos para cima, trocando o sinal do expoente. Se aqui embaixo estava 1, ficou menos 1. Então, a dimensão da velocidade seria L vezes T menos 1. Esta seria a análise dimensional da grandeza velocidade. Ou seja, toda grandeza que você fizer e aparecer LT menos 1, você já sabe que trata-se de velocidade. Porque nenhuma outra grandeza em física terá a mesma análise dimensional. É a análise dimensional que dimensiona a grandeza que estamos estudando. Agora, sua vez, teste seus conhecimentos. Faça a análise dimensional utilizando as dimensões M para a massa, L para o comprimento e T para o tempo das grandezas, força e pressão. Você com um caderno em mãos, lápis e borracha, é o momento de trabalhar. Eu vou dar uma dica. Para quem não lembra, qual que é a fórmula que define força? Então, a fórmula que define força, nós temos força igual a massa vezes aceleração. E a fórmula que define pressão seria força dividido por área. Uma dica. Como começar? A análise dimensional. Massa. Você vai colocar qual dimensão? M maiúsculo. Aceleração. Para aceleração, você tem que pensar qual que seria a unidade característica da aceleração para que você coloque as dimensões exatas. Por exemplo, vamos lá. Veremos quem acertou. Como a fórmula que define força é F igual a M massa vezes aceleração, sendo M a massa e A a aceleração, e sabendo-se que a aceleração é dada por, é isso que eu estava dizendo, a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo, cuja unidade de medida no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado. Então, se a gente sabe a unidade que caracteriza a aceleração, fica mais fácil, então, escrever a análise dimensional. Então,
tem-se análise dimensional assim. Vamos pegar lá em cima. Esse M aqui é de massa. Então, eu tiro essa letra M e coloco o M maiúsculo. Por quê? Porque é a dimensão da massa. Olhando aqui, esse M é de metro. Não, isso aqui é unidade de medida e não fórmula. Então, se esse M é metro, a dimensão do metro é o L. A dimensão do segundo é o T. Como ele está ao quadrado, então nós vamos colocar T ao quadrado. Lembrando que ele passa para cima com o sinal trocado. Então, a análise dimensional da força M vezes L vezes T menos 2. Ok? Seguindo, como a fórmula que define pressão é expressa por pressão força sobre área, sendo F força e A área, e buscando no slide anterior, a análise dimensional da grandeza força é MLT menos 2. Como a área no sistema internacional, a unidade de medida é o metro quadrado, portanto, tem-se a análise dimensional da grandeza pressão assim. Vamos fazer junto comigo. Força, MLT menos 2, dividido por área. Área é metro quadrado, então seria dividido por L elevado ao quadrado. Fazendo a simplificação devida, nós temos pressão é igual a M, L menos 1, T menos 2. Então, toda grandeza pressão sempre terá essa análise dimensional. ML menos 1, T menos 2. Todos acertaram? Bom, um pouquinho da história. Vamos estudar agora padrões de medidas. O sistema mundialmente aceito é o sistema internacional. Ó, mundialmente aceito. Nele, a unidade fundamental para o comprimento é o metro, para a massa é o quilograma e para o tempo é o segundo. Como eles definiram a massa? A unidade de massa no sistema internacional, quilograma, kg, preste atenção de novo, K minúsculo, que é igual a 1000 gramas. É definida como a massa de um cilindro feito com uma liga de platina e irídio. Este padrão é guardado no Escritório Internacional de Pesos e Medidas que fica na França. Tempo. A rotação da Terra sobre o seu eixo foi durante séculos usada como um padrão de tempo. O segundo era definido como a fração de 1 dividido por 86.400 do dia solar médio. Atualmente, o segundo é definido em termos da radiação característica do átomo de césio-133, que é empregado em relógio atômico. Comprimento. O metro é definido como o comprimento da trajetória percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 segundo. Então, metro é definido como o comprimento da trajetória percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 segundo. Essas são as definições, né? Por que o metro, por que o quilograma e por que o segundo? Dando sequência à nossa revisão, nós entraremos agora em algarismos significativos. Para uma medida, é extremamente importante a gente saber usar os algarismos significativos. Algarismos significativos de uma medida são os algarismos corretos e o primeiro algarismo duvidoso. Bom, se você está em um laboratório e vai fazer alguma medida, primeira coisa nós temos que observar qual é a graduação do material que estamos usando. Centímetro, milímetro, metro. Então, esse exemplo dessa regra está em centímetros. Nós podemos observar que nós temos alguns números padronizados, uma distância entre o outro de 1 centímetro. Nós não temos escalas menores. Nós temos, então, aqui, essa barra, ela teria um comprimento iniciando no 0, e a gente observa que ela passou do número 9. Como nós podemos supor que ela ultrapassa a metade do 9 e do 10, entre o 9 e o 10, observe que eu estou falando, estamos supondo. Eu tenho certeza que passou do 9, então o 9 é o número correto. Mas o duvidoso poderia ser o 5, o 6, o 7, o 8, porque nós não temos certeza desse número, porque a regra não está em escala menor, ela não foi graduada em escalas menores.
Então, o que seria algarismo significativo? São os algarismos corretos mais o primeiro duvidoso. Então, quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 2, porque o 9 é o correto e o 6 é o duvidoso. O que não poderia aparecer seria 9,60, porque eu estaria colocando o 6 como correto e o 0 como duvidoso. Aí nós temos um erro conceitual. Por exemplo, nesta régua nós já temos uma escala menor. Observe, começamos no 0 para essa barra, ela ultrapassou o 9 e nós podemos contar 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5, 9,6 a gente tem certeza. Como ela passou um pouquinho do 9,6, nós colocamos um duvidoso. Esse duvidoso poderia ser 0, 1, 2, 3, 4 até o 9. Porque é importante você acrescentar um duvidoso, porque o 9 é o correto, o 6 também é o correto. Todo mundo, ao contar aqui essa escala menor, visualiza que essa régua, então, passou do número 6. Então, o 6, que antes era duvidoso, porque aqui não tinha uma escala menor, agora, então, ele passou a ser correto. Quem ficou como duvidoso foi o próximo número, que seria o último número desta medida, ele vai receber o nome de duvidoso. Porém, não podemos confundir. Se eu perguntasse a vocês, pessoal, quantos algarismos significativos tem aqui? 3. 3 significativos. 2 deles são os corretos e o último seria o duvidoso. Aplicações. Identifique a quantidade de algarismos significativos de cada medida. Vamos lá. Primeiro, olha, preste muita atenção, tem que ser uma medida. 124 centímetros, letra A. Quantos algarismos significativos nós temos aqui? 3 algarismos significativos. Quais são os corretos? 1, o 2. Quem está fazendo o papel de duvidoso? O número 4. Quantos algarismos significativos nós temos na letra B? 2 significativos, 1,8 milímetros. Então, 2 algarismos significativos. Quem é o correto? 1. Quem está fazendo o papel de duvidoso? 8. Agora, cuidado. Nós temos aqui uma regra. Zeros à esquerda não são considerados algarismos significativos. Então, se eu tenho 0,000092, eu pergunto quantos algarismos significativos desta medida? Nós temos, então, 2 significativos. Quais são eles? O 9 e o 2. Por quê? Porque zeros à esquerda não são considerados algarismos significativos. Quem faz o papel de algarismo correto? O 9. Quem é o duvidoso? O 2. Na próxima letra, quantos algarismos significativos nós temos? 1, 2, 3, 4. Zeros à esquerda continuam não sendo, porém à direita são algarismos significativos. Então, desta medida, quantos significativos ao todo? 4. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4. No próximo, 5,030H. Esse H representa hora. É uma medida? É. Então, quantos significativos nós temos? 4. O 5, o 0, o 3 e o 0. Quem está fazendo o papel de algarismo correto? O 5, o 0 e o 3. Quem é o duvidoso? O 0. Esse último 0 aqui está fazendo o papel de duvidoso. Aqui nós temos uma outra regra. Potência de 10 não entra como algarismo significativo. Então, desta medida 3,0 vezes 10 elevado à quinta potência de metros, quantos significativos nós temos? 2. Por quê? O 3 e o 0. Potência de 10 não entra como algarismos significativos. Ok? Quem é o correto? O 3. Quem é o duvidoso? O 0. Então, vamos lá. Olha só as informações. Importante. Não são considerados algarismos significativos. 0 à esquerda de qualquer número, potências de 10, números que não apresentam unidade de medida. Neste caso, todos apresentaram unidades de medida. Então, todos tinham algarismos significativos. Ele significa alguma coisa. Ok?
Muito bem, operações com algarismos significativos. Nós temos duas regras, uma para a adição e subtração e a outra para a multiplicação e a divisão. Para a adição e subtração, todos os fatores devem ser colocados com o número de casas decimais do fator que tem menor número. Usa-se as regras de arredondamento na hora de abandonarmos os números. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma soma de 4,32 centímetros mais 2,1 centímetro mais 0,064 centímetros, primeira coisa, observar se todas estão com a mesma unidade de medida. Se todos estiverem com a mesma unidade, aí eu posso somar. Seguindo esta regra, nós entendemos que devemos colocar todos os números com o fator que tem menor quantidade de casas decimais. Então, vamos pensar aqui. 4,32 eu tenho duas casas decimais. 2,1 eu tenho uma casa decimal. 0,0648 eu tenho 4 casas decimais. Se eu observar este fator e este fator, este aqui é o que apresenta menor número de casas decimais, porque eu tenho uma casa decimal. Então, todos os outros números deverão ficar com apenas uma casa decimal. Então, permanece inalterado 2,1, não muda nada. Passa a ser escrito 4,32, eu estou jogando o 2 fora. Para eu jogar o 2 fora, eu tenho que usar uma regra do arredondamento. Eu olho um número que, o primeiro que eu vou jogar fora seria esse 2. Ele é menor do que 5? Sim. Se o 2 for menor do que 5, eu posso abandoná-lo sem problema nenhum. Então, passa a ser escrito 4,3. 0,0648 eu tenho que deixar com uma casa decimal só. Então, o primeiro número que eu vou jogar fora é o 6. Então, eu venho aqui e observo, eu tenho uma casa decimal. Daqui para frente eu vou jogar fora, mas eu não olho os últimos, eu olho o primeiro que eu jogo fora. Se o 6 é maior do que 5, eu tenho que arredondar. Então, eu aumento uma unidade na casa anterior. Então, este número 00648, ele passa a ser escrito 0,1. O resultado da operação seria 2,1 mais 4,3 mais 0,1. 3 mais 1, 4 mais 1, 5, 4 mais 2, 6. Então, 6,5 centímetros. Mais uma operação com algarismos significativos, como eu falei para vocês anteriormente, nós temos a mesma regra para multiplicação e para divisão. Na multiplicação e divisão, o produto ou quociente deve ser dado com o número de algarismos significativos do fator que apresentar o menor número. Então, veja bem, vamos voltar no slide anterior. Na adição e subtração, o que a gente faz? Nós, antes de somarmos, nós arrumamos ou organizamos todos os números com a menor quantidade de casas decimais dos fatores que eu estou somando. Então, eu tenho que organizar antes de efetuar qualquer soma ou subtração. Na multiplicação e divisão é diferente. Nós vamos multiplicar normalmente qualquer número que apareceu. Por exemplo, 3,67 centímetros multiplicado por 2,3 centímetros. Fazendo esta operação, nós vamos encontrar 8,441 centímetros quadrados. Nós estamos multiplicando centímetro por centímetro, achamos centímetros quadrados. Quando formos dar o resultado, aí entra a regra do algarismo significativo. Vamos junto comigo. Quantos significativos tem aqui? 3. Quantos significativos tem aqui? 2. O meu resultado, ele tem que ficar com a menor quantidade de algarismos significativos. Aqui fala, ó, com o número de algarismos significativos do fator que apresentar menor número. Então, como 2,3 centímetros tinha 2 algarismos significativos, a minha resposta tem que ficar com 2. Vamos ver. 8,8441, se tem que ficar com 2, esses dois teriam que ficar. O primeiro que eu vou jogar fora seria esse 4.
Como ele é menor do que 5, eu posso descartar tudo sem problema. Então, a minha resposta seria 8,4 centímetros quadrados. Compreendido? Vamos para o próximo. Teste seu conhecimento. Uma pessoa deseja realizar a adição abaixo, de modo que o resultado contenha apenas algarismos significativos. Então, você pode estar perguntando assim, mas quando é que eu vou aplicar essa regra de algarismos significativos? Lembre-se sempre, o enunciado, ele tem que falar algo de algarismos significativos. Então, deseja-se realizar a adição abaixo, de modo que o resultado contenha apenas algarismos significativos. Então, pegue o seu caderno, pegue o lápis e mãos à obra. 27,48 centímetros mais 2,5 centímetros. Como devemos efetuar esta operação? Primeira pergunta. Quantas casas decimais existem aqui? 2. Quantas casas decimais existem aqui? 1. Se é uma adição, antes de somar, nós vamos organizar para que todos os fatores fiquem com a menor quantidade de casas decimais. Ou seja, qual das parcelas permanecerá inalterada? Muito bem, 2,5 centímetros. Como deverá ser escrita a outra parcela? 2,5. Por quê? Se a gente for observar, teria que ficar com uma casa decimal. O número 8, ele é maior que 5. Eu não posso simplesmente abandoná-lo. Usando aquela regra de arredondamento, como 8 é maior que 5, eu aumento uma unidade na casa anterior. Então, 4 mais 1 passou a ser escrito 27,5. Agora sim, tem uma casa decimal, uma casa decimal. Qual é o resultado da adição? Quanto seria 2,5 mais 27,5? 30,0 centímetros. Professora, eu posso colocar somente 30? Não, ficaria errada a sua resposta com base em algarismos significativos. Porque se aqui tem uma casa decimal e aqui tem uma casa decimal, a nossa resposta também tem que apresentar uma casa decimal. Se não colocasse essa vírgula e esse zero, estaria errado quanto à quantidade de algarismos significativos. Então, a resposta correta é 30,0 centímetros. Teste seu conhecimento. Para um dado cone, temos a área de sua base 0,302 metros quadrados e sua altura de 1,020 metros. Determine o volume do cone utilizando as regras de algarismos significativos. Vamos lá, matemáticos. Qual seria então a fórmula usada para calcular o volume do cone? Quem lembra? Volume é igual à área da base multiplicado pela altura dividido por 3. Nós entendemos então que se ele pede para usar as regras de algarismos significativos, primeira observação, que tipo de operação eu estou fazendo? É uma multiplicação. Se é uma multiplicação, vamos recordar as regras. Multiplica-se normalmente todos os números e apresenta no resultado somente a quantidade de algarismos significativos da menor que apareceu no enunciado. Ou seja, vamos observar aqui. A área da base é 0,302. Pessoal, quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 3, porque 0 à esquerda não entra. Quantos significativos nós temos aqui? 4 significativos. Então, se a gente observar, este número ele tem a menor quantidade de algarismos significativos. Vamos lá, efetuando a operação normalmente. Portanto, área da base 0,302 multiplicado por 1,020 dividido por 3. Resposta 0,10268 metros cúbicos. Quantos significativos apareceram? 1, 2, 3, 4, 5 significativos. Lembrando que 0 à esquerda não é significativo. Só que na minha resposta tem que ficar apenas com 3, porque aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Então, resposta tomando como regra os algarismos significativos, para ficar apenas com 3,
nós podemos observar então que o primeiro número que eu jogaria fora seria o 6. Como ele é maior do que 5, aumenta uma unidade na casa anterior. Então 0,103 metros cúbicos seria a resposta correta. Você já percebeu que mesmo que não estudem física, as pessoas passam muito tempo de suas vidas trabalhando com grandezas físicas, efetuando medições, sem pensar que está estudando física. Então eu deixo aqui uma leitura complementar, uma dica. A apostila das grandezas físicas também está disponibilizada no ambiente Moodle da disciplina. E, para complementar, tem várias videoaulas de medições, padrões de medida, Sistema Internacional de Unidades, prefixos, padrões do SI, um exemplo de medições, incertezas e algarismos significativos. Pessoal, nós não iremos assistir esses vídeos todos em sala de aula, mas que sirva como material de apoio. Quando você estiver estudando para fazer a lista de exercício número 1, com certeza essas videoaulas serão de grande aplicabilidade. Elas servirão muito para vocês.